Hoje vamos falar sobre corrente russa. A corrente russa ela é uma corrente de média frequência. Nós temos, além da corrente russa, a corrente Alce e a corrente interferencial como exemplos mais comuns de correntes de média frequência, né? Numa aula anterior a gente diferenciou os recursos terapêuticos de baixa, média e alta frequência, e a corrente russa ela foi idealizada na década de 70 por um russo, e esse russo ele se chama Yakov Kots, é um médico neurofisiologista, e ele desenvolveu essa corrente principalmente para trabalhar com astronautas, né, que num ambiente fora da gravidade tem uma perda da massa muscular, mas também ele começou a introduzir em atletas com o intuito de eletroestimulação, tá? Então, quando o Yakov Kots ele desenvolveu a corrente russa, ele pegou uma corrente de média frequência de 2.500 Hz ou 2,5 kHz, dependendo da marca, aparece como 2,5 kHz, ou 2,5 kHz, né? E ele percebeu que a corrente de média frequência pura não era capaz de gerar uma despolarização das fibras sensitivas e das fibras motoras. E aí o que ele fez? Ele recortou essa corrente. Ele criou módulos, né, com essa corrente de média. E ao criar módulos com a corrente de média, ele desenvolveu com a seguinte parametrização. Ele colocou uma largura de pulso de 10 milissegundos e um intervalo interpulso de 10 milissegundos. Então nós temos aqui, né, uma sequência de pulso elétrico com 10 milissegundos e um intervalo muito curto com 10 milissegundos. E aí a pergunta que não quis calar, né? Qual é o valor de frequência modulada em baixa com essa parametrização? Então essa é uma pergunta que o Yakov Kots fez quando ele desenvolveu a corrente. Se a gente pegar uma fórmula que diz o seguinte, ó, frequência igual a 1000 milissegundos dividido por T, que é a largura de pulso, mais o R, que é o intervalo interpulso, ele vai ter um valor dessa frequência modulada em baixa. Então vamos substituir os valores. Frequência igual a 1000 milissegundos, dividido por T, que é 10 milissegundos, mais o R, que é 10 milissegundos. Então, se ele somar, né, o que está na parte de baixo da fração, 10 mais 10, 20 milissegundos. Então você corta a unidade de medida, corta o zero, 100 dividido por 2, uma frequência de 50 Hz. Então, o que o Yakov Kots fez? Então, lembrando, né, o Yakov Kots é um neurofisiologista russo que desenvolveu a corrente, tá? É importante a gente lembrar do nome, porque em alguns aparelhos, capítulos de livros ou artigos científicos, vem como corrente de Kots. Então, é importante vocês terem essa informação. Então, o que o Kots fez? Ele pegou uma corrente de média frequência e modulou em baixa frequência para que o nervo reconhecesse a corrente e despolarizasse as fibras sensitivas e as fibras motoras. Então nós chamamos esse parâmetro de frequência portadora. E a frequência modulada em baixa, nós chamamos de frequência modulada em baixa. Em baixa frequência, né? Só para não ficar redundante. Primeiro ponto. Toda a corrente de média frequência
ela precisa estar modulada em baixa. Segundo ponto, tá difícil de fazer analogia? Imagina 2.500 pessoas no meio de uma grande praça, ou de um estádio, ou de um ambiente aberto. 2.500 pessoas. E eu, com um megafone, um microfone, um sistema de som, peço para essas 2.500 pessoas se dividirem em 50 grupos iguais. Foi isso que Yaakov Kotz fez. Ele pegou 2.500 pulsos elétricos por segundo e fez 50 pacotes. Modulou em baixa frequência e assim respondeu. A baixa frequência, com 50 Hz, nós discutimos em aulas anteriores, é um parâmetro importante para gerar despolarização da fibra motora sem gerar fadiga. Então, o Kotz idealizou desse jeito. Eu estou mostrando como o Yaakov Kotz idealizou. Mas hoje em dia, os eletroestimuladores de corrente russa permitem que esse valor de frequência seja modificado. Então, o fisioterapeuta ele pode trabalhar com frequências mais baixas, de 20 a 30 Hz, pensando na eletroestimulação de fibras vermelhas, nas fibras do tipo 1, exatamente para não gerar uma fadigabilidade excessiva. E também ele pode trabalhar com frequências de 60 a 80 Hz, pensando em eletroestimular, né, as fibras brancas do tipo 2B, aonde eles vão responder melhor, né, aquela questão de explosão, força. Então é possível com os eletroestimuladores essa modificação. Então, de novo, Kotz idealizou de uma maneira aonde o produto final de baixa frequência foi os 50 Hz. Porém, atualmente os eletroestimuladores permitem que você mude, que você ajuste essa frequência. E eu vou além. A gente tem, né, na cabeça, às vezes, uma informação de que, olha, a corrente russa é para estética. A corrente russa é para o atleta. E as correntes de baixa, como fez, é para paciente neurológico ou paciente ortopédico. Não. Tanto a de baixa quanto a de média, elas vão gerar uma despolarização. A diferença é que a de baixa ela é puramente de baixa e a de média ela obrigatoriamente precisa estar modulada em baixa. Eu costumo fazer uma analogia nas minhas aulas, é como se você tivesse dois bombons, um sonho de valsa e um ouro branco. Então você tem o fez como um sonho de valsa e a russa como um ouro branco. Algumas pessoas elas vão preferir um tipo de bombom, assim como também vão preferir um tipo de corrente. E outras pessoas o outro tipo de bombom ou outro tipo de corrente, fazendo essa analogia. Outra questão é que às vezes o fisioterapeuta ele tem disponível no setor só de baixa ou só de média. Agora, precisa de mais evidências mostrando que a corrente russa recruta mais fibras, mostrando que a corrente russa é mais eficaz. A olho nu, você olhando a resposta do fez e da russa, é muito difícil você conseguir diferenciar uma da outra, olhando, observando ali uma demonstração de atendimento. Mas na teoria, obviamente, que existem características físicas que diferenciam uma da outra. Então esse é um ponto. Aí vocês poderiam me perguntar, mas tem mais algum parâmetro na corrente russa onde a de baixa não tem? Então, bora lá. Na corrente russa, você precisa ajustar a frequência. A frequência portadora ela já vem pré-caracterizada. A largura de pulso e o intervalo interpulso não é necessário ajustar. Não existe essa necessidade. A partir do momento que você muda o valor de frequência, automaticamente o aparelho modifica esse valor de largura de pulso e de intervalo interpulso. Porém, você vai ter que ajustar um parâmetro chamado ciclo ativo,
que ele geralmente vem com as opções de 10%, 20% e 30%. Algumas marcas modificam os valores desse ciclo ativo. A gente vai ter aulas mostrando painel de alguns aparelhos, de alguns modelos, e a gente vai conseguir visualizar essas diferenças. E esse ciclo ativo, ele tem uma relação, obviamente, com a porcentagem de corrente que está sendo ali enviada, entre aspas, né, para o tecido biológico. Então, via de regras, pessoas que estão recebendo a corrente pela primeira vez, indivíduos sedentários, restrito ao leito, a gente pode trabalhar com ciclos ativos menores. Atletas, pessoas que já estão acostumadas, habituadas com a utilização da corrente, a gente pode trabalhar com ciclos ativos maiores. Então, se você tem um paciente restrito ao leito, com uma sequela neurológica, e você só tem a corrente russa, ela pode ser utilizada sem problema nenhum. Outra pergunta muito comum: por que os aparelhos de corrente russa geralmente ele vem com muitos canais? Porque ele foi desenvolvido para disfunções estéticas ou para situações clínicas voltadas para dermatofuncional. Alguns fabricantes desenvolvem modelos com esse perfil, mas absolutamente nada impede que seja utilizado, né, em pacientes ortopédicos ou neurológicos, como eu disse anteriormente. Outro parâmetro que a gente vai ter que ajustar é a rampagem. A rampagem, ela foi objeto de estudo de aula anterior na baixa frequência, mas só para ficar registrado nessa aula. Nós temos que ajustar tempo de subida ou a fase concêntrica da contração. Nós temos que ajustar a fase de sustentação ou a fase isométrica, a fase de descida, o tempo de descida ou a excentricidade da contração e o tempo de repouso. Então, a corrente russa também exige esse tipo de parametrização, né? A rampagem do tempo de contração ou de repouso. E eu vou além. Existem modelos atualmente que permitem que o ajuste de frequência da corrente russa seja de 1 até 150, 200 Hz, dependendo do aparelho. Então é possível também você utilizar a corrente russa com finalidade de eletroanalgesia. Então, quando a gente demonstrar os parâmetros no aparelho, isso vai ser, obviamente, objeto de discussão. Então, a gente tem, né, aquela tendência em pensar o seguinte: a corrente russa ela foi desenvolvida única e exclusivamente para eletroestimular. A princípio, sim. COTS desenvolveu com essa finalidade. Mas o tempo passou e os fabricantes eles precisam, obviamente, né, ter à disposição várias finalidades para um tipo de corrente, porque isso também é importante para um fisioterapeuta em relação à venda, né, em relação à possibilidade clínica dentro de um mesmo aparelho, dentro de uma mesma corrente. Então vamos lá, um resumão. A corrente russa ela é de média frequência. Ela foi desenvolvida por Yakov e Kotz e por isso que muitos fabricantes colocam no painel do aparelho, né, corrente de Kotz. Ela tem uma frequência portadora de 2.500 Hz ou 2,5 kHz, é a mesma coisa, porém essa frequência portadora de média obrigatoriamente precisa estar modulada embaixo. E quando o Kotz desenvolveu a corrente, ele parametrizou de uma maneira que essa frequência fosse de 50 Hz. Porém, atualmente os fabricantes permitem, né, que você ajuste diversos valores de frequência, não ficando preso em uma única frequência, como idealizou o Kotz na década de 70. Além disso, nós vamos ter que ajustar o ciclo ativo e a rampagem. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Fico aí à disposição pelos nossos canais de comunicação. Forte abraço a todos e até a próxima.